Graça e paz, família de Deus. Vamos continuar aqui no capítulo 19 do Evangelho de Mateus, onde encontramos a passagem do jovem rico. Ele se aproxima de Jesus e pergunta a Jesus: Senhor, o que eu devo fazer para entrar no reino de Deus? Observe que a pergunta desse homem é muito importante. A pergunta dele foi: o que devo fazer? Isso vai ter sentido mais à frente quando você ouvir totalmente a mensagem. Veja bem que Jesus então responde a ele: Olha, você tem que obedecer os mandamentos. E ele diz: Mas isso eu faço desde quando eu era menino. Então Jesus: Se você quer ser perfeito, vende tudo o que você tem, dê aos pobres e me siga. Então aqui nós observamos que Jesus confronta esse homem com a sua dura realidade. Quando Jesus diz a ele: Se você quer ser perfeito, e diz a ele o que ele deve fazer para isso, Jesus mostra a ele que é incapaz, que ele é incapaz de ser perfeito, porque não no coração dele o que reinava era o dinheiro. Então ele se entristeceu e foi embora e perdeu a rica oportunidade de aprender uma lição importante com Jesus, que ocorreu depois que esse homem foi embora. Jesus então diz aos seus discípulos: Olha, vocês prestaram atenção? É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus não está dizendo aqui que os ricos não podem ser salvos, mas Jesus está dizendo que aqueles que amam o dinheiro ou amam qualquer outra coisa. Porque para aquele homem, a riqueza dele, o dinheiro dele, era o que reinava no coração dele. Mas para outras pessoas, inclusive para nós, nós corremos o risco de ter outras coisas reinando no nosso coração, que talvez sejam coisas que são o nosso tesouro, porque a Bíblia diz que onde está o seu coração está o seu tesouro, mas que esse tesouro pode não ser coisas que tenham um valor monetário. Talvez pode ser o nosso ego, pode ser as vaidades da vida, as vaidades que muitas vezes são manifestas até mesmo no nosso ministério, no nosso serviço, porque muitas vezes nos envaidecemos por aquilo que conseguimos fazer dentro da obra de Deus. Existem muitas outras coisas que podem estar tomando o lugar de Deus, como tomou naquele homem o dinheiro, mas muitas vezes em nossas vidas podem estar sendo outras coisas. E nós temos também a mesma dificuldade que aquele homem tem de ser perfeito, porque somos fracos. A Bíblia diz que a nossa natureza humana ela é tendenciosa à inimizade contra Deus. Ela é tendenciosa a querer colocar outras coisas no trono. Mas então Jesus, ao revelar aquele homem que ele não era perfeito, Jesus estava mostrando a ele: olha, pelas suas obras você não pode se salvar. Era isso que Jesus quis dizer àquele homem. Veja bem que depois os discípulos, depois que ouvir de Jesus que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, Jesus então, após dizer isso, os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, então quem pode se salvar? A resposta de Jesus foi a seguinte: Isso ao homem é impossível, mas para Deus é possível. Aqui nós temos a fala crucial sobre esse texto, que resume tudo aquilo que Jesus quis ensinar. Ao homem é impossível se salvar pelas suas próprias obras, mas para Deus é possível porque Deus nos salva pela regeneração que é feita em nossas vidas pelo Espírito Santo. Porque muitas vezes, se ficarmos apenas com o começo da fala aqui, as pessoas podem pensar: então não precisa ter obras. Precisa sim, mas o que Jesus está dizendo é que quem vai produzir isso vai ser o próprio Deus e não o homem. Porque como Tiago disse, Tiago mesmo disse que a fé sem obras é morta. Jesus não está contradizendo aquilo que Tiago disse. Tiago disse que a fé sem obras é morta, mas que devem haver evidências da fé manifestas através das obras. Mas Jesus está dizendo que essas obras não podem ser produzidas pelo esforço humano, e somente pelo poder de Deus, que nos lava, nos regenera, nos purifica e nos santifica. Então, a partir do momento que nós somos, como Paulo escreveu a Tito, nós somos regenerados pelo poder do Espírito Santo, há em nós o fruto do Espírito, que produz em nós as obras do Espírito Santo, que vai dar evidência da nossa salvação. E sem o Espírito Santo, nós continuaremos pessoas que são incapazes de conhecer o reino de Deus e entrar no reino de Deus. Mas quando somos regenerados pelo Espírito Santo, então aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida é expulso do nosso ser e o Senhor começa a reinar e guiar nossas vidas e guiar nossos passos. E assim as evidências da nossa salvação, a evidência da nossa regeneração vai ser manifesta através de boas obras, obras geradas pelo Senhor e não por nós. Nós precisamos entender isso. Essa fala de Jesus resume a lição que ele quis dar àquele homem, que nem sequer quis continuar ali para ouvir o que Jesus ia dizer. Mas os discípulos tiveram oportunidade, as outras pessoas que estavam ao redor, e nós hoje temos o privilégio
de ouvirmos essa mensagem, entender essa mensagem e nos rendermos a Deus e permitir que Ele venha reinar em nossas vidas, pedir a Ele que Ele nos mostre se existe algo que reina no nosso coração e que nos torna tão impossibilitados de entrar no reino de Deus, que muitas vezes é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que nós entrarmos no reino de Deus, porque estamos permitindo que outras coisas reinem em nosso coração, e que o Senhor nos mostre se há isso, e se existir isso, que o Senhor destitua tudo aquilo que está entronizado no nosso coração pelo poder do Espírito Santo, e que o Senhor tenha liberdade de reinar em nossas vidas e nos tornar seus filhos e fazer com que em nós haja evidências da presença dele em nossas vidas. Essas evidências são chamadas o fruto do Espírito Santo. E isso só pode ser produzido pelo Senhor. Ao homem é impossível, mas para Deus é possível. E eu louvo a Deus porque é possível para o Senhor. Ele tem feito, ele já fez no passado, continua fazendo no presente e continuará fazendo no futuro. A todos aqueles que dão a oportunidade para que ele possa entrar em suas vidas, reinar em suas vidas, governá-las e transformá-la pelo poder do Espírito Santo. Essa é a minha oração de hoje, para que nós possamos entender essa verdade. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, em nome do teu Filho amado, que nós nos rendemos ao Senhor diante da tua palavra, que nos mostra, Senhor, que existem coisas que são impossíveis ao homem, e uma delas é se salvar. Existem coisas que são impossíveis aos homens, e uma delas é produzir evidências de uma regeneração que não seja mediante o poder do Espírito Santo. Nós somos incapazes de nos aperfeiçoarmos se não for pela presença do Senhor em nossas vidas. Pela evidência de que o Senhor reina em nós, nós precisamos dar boas evidências, bons frutos daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Por isso nós clamamos hoje para que o Senhor venha reinar em nossas vidas, que o nosso coração esteja no Senhor e que o Senhor seja o nosso tesouro. O Senhor seja aquilo que é o mais precioso em nossas vidas. E ao entendermos que ao encontrarmos o Senhor, nós realmente seremos transformados, seremos justificados, santificados pela fé e pela graça do Senhor, e que o Senhor gerará em nós uma fé viva, uma fé que realmente gera boas obras, mas tudo isso porque o Senhor é bom e o Senhor é fiel. Que a graça do Senhor esteja sobre nossas vidas em nome de Jesus e que essa palavra encontre repouso no nosso coração e gere frutos para a glória do Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Se você foi abençoado de alguma forma por essa palavra, por essa mensagem, você pode compartilhar essa mensagem com outras pessoas para que aquelas pessoas possam também conhecer essa verdade de Deus. Você pode também nos ajudar aí para que o canal cresça e que o YouTube compartilhe essa mensagem com outras pessoas, deixando o seu joinha. Você pode deixar um comentário, mesmo que seja um comentário simples, um amém. Você possa dizer, deixar um comentário o que Deus tem falado ao seu coração através dessa mensagem. E você que não é inscrito no canal, você também pode se inscrever. E assim o YouTube entenderá que esse canal é relevante, que essa mensagem é relevante e enviará para outras pessoas. E outras pessoas receberão essa palavra e terão oportunidade de serem transformadas pelo poder do Espírito Santo. Porque isso é possível pelo Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.